Saúde a todos com a paz do Senhor. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando o nosso blog, né? Acompanhando os nossos vídeos, né? Estamos caminhando para o vídeo de número 700, graças a Deus por isso. Você, crente, né? Você dá esmolas, hein? Você ajuda, né, os necessitados. Você tem aprendido que você tem que dar todo o seu dinheiro só na igreja, né? Nós sabemos, né, que as pessoas elas são levadas a ter uma comunhão com Deus, uma caminhada com Deus, baseada unicamente no que é dito dentro da igreja, né? O meu pastor falar é o que eu vou fazer. Mas será que o ensinamento do teu pastor é o correto, é o certo, baseado com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus? Vamos ler aqui. Mateus 6. Primeiro em diante, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, baseado por esses dois versículos, né? Dizem que não é para dar, cuidar em fazer, né? De dar esmola diante dos homens, e nem tocar as trombetas, né? Para quando você der uma esmola ou você fazer uma doação para um pobre, um necessitado, que isso aí não teria recompensa nenhuma, porque já receberam, né, dos homens. Vai lá, homem de Deus, fulano é de Deus, né, ajudou as pessoas. Então Jesus manda para não fazer isso desta maneira, né? Mas ele não diz que não é para fazer. Ele diz que não é para fazer desta maneira, né? Quando o jovem rico ele chegou, né, para Jesus, ele disse assim: o que farei para ter a vida eterna, né? Aí Jesus falou para ele assim: olha, guarda, né, os mandamentos. E aí ele disse que isso aí ele já estava fazendo desde quando ele era pequeno. Mas Deus fala que Jesus o amou, né? E ele disse assim: olha, então vai, né? Diz aqui em Mateus 19: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Você vê que Jesus, de maneira nenhuma, ele diz assim: olha, vende tudo que você tem e me dá para mim, ou me dá na igreja. Ele disse: dá aos pobres. Então, nós sabemos, gente, que temos, né, diante de Deus, coisas que devemos fazer. Não é para McDonald's fazer montanhas de batata frita, né? Não é para você ficar andando de carro importado, carrão, ir pra praia, tirar fotos em férias com a família, enquanto os pobres, né, eles estão aí, os necessitados estão aí, as pessoas estão gemendo, com fome, né, e os pastores estão aí esbanjando, né, o dinheiro do povo das ovelhas, o dinheiro da casa de Deus, né, como fala a palavra de Deus, para trazer os dízimos, né, para que haja mantimento na minha casa. Pastor, gente, pode usar o dinheiro, né, das ofertas, dos dízimos? Olha, a palavra de Deus diz que sim, né? Usar para comer, né? Usar para ter um teto, até mesmo um carro, gente, né? Mas o esbanjar, né? Então o cara ele usa o dinheiro da igreja e ele quer ele não come qualquer carne mais. O pastor ele quer comer aquela carne, né? Que é a mais cara no mercado, porque ele é o filho de Deus. Carro, então nem se fala, ele não quer andar com qualquer carro. Tem que ser caminhonetes, tem que ser carros importados, né, para dizer que são homens de Deus, né, aparentemente, né. E o se vestir então nem se fala. Roupas caríssimas, né, sendo que quem paga é o povo. Infelizmente quem paga é o povo, né.
Mas a palavra de Deus, ela diz aqui, então Jesus, né, muitas pessoas elas são contra Deus, não acreditam mais em Deus, porque vê fome no mundo, vê injustiça, vê isso, mas quando é que Deus aprovou essas coisas, né? Como eu falo para as pessoas, né, que deixam de acreditar em Deus, ou se afastam de Deus, quando Deus aprovou a coisa errada dos homens? Quando é que Deus ele passa a mão na cabeça dos homens e fala, não, faça isso mesmo, faça injustiça, faça todas as coisas erradas do mundo? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Então você vê que Deus ele está atento, gente, para as coisas erradas. Engordam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Eu estou lendo aqui em Jeremias 5, né, do 27 em diante. Dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam. Nem julgam o direito dos necessitados. Né? Porventura não castigaria eu por causa dessas coisas? Olha o que Deus está dizendo aqui. Né? O pobre, ele continua mais pobre, ele não está prosperando dentro da casa de Deus. Né? Diante das pessoas de Deus. Né? As pessoas estão ali, estão pregando, estão levando as pessoas a fazerem sacrifícios, votos, né? Para que eles venham se enriquecer, enquanto as pessoas que são os membros das igrejas, elas estão aí à vontade, né, desses lobos, desses devoradores, né? Eles minam, né, a casa das viúvas, né? Como diz a palavra de Deus. Eles ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam. Nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa dessas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Onde gente, que é pregado numa igreja evangélica que você tem que dar a esmola, que você tem que ajudar o necessitado? Onde é que é pregado dentro de uma igreja evangélica que você vai ver uma pessoa, não, eu só vou ajudar quem é na minha igreja? Que recompensa vocês vão ter? Ajudando só quem vocês chamam de irmão. Porque as pessoas do mundo, elas fazem já isso. Elas ajudam as pessoas, elas fazem obras, elas levam comida debaixo da ponte, elas dão mesmo, né? Passa uma criança num farol, claro que você pode comprar, gente, uma comida, comprar um pão, um leite e dar para essas pessoas, né? Mas não, vocês não fazem, né? Por quê? Porque vocês não aprendem, né? Como João Batista falou, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Então as pessoas estão vivendo assim uma falsa vida, né? Um falso evangelho, seguindo um falso Deus. Não, nós estamos seguindo Deus verdadeiro. Nós pregamos aqui o Deus verdadeiro, né? Por isso que nós falamos que não é pregado o Deus verdadeiro da igreja evangélica. Por quê? Porque eles não fazem o que tem que fazer. Os pastores, eles estão guiando as ovelhas, né? Colocaram aquele negócio lá do cabresto, né? E tem que ser dessa maneira que Deus vai abençoar. E não é assim, gente. Não é dessa maneira que eles ensinam. É da maneira que está escrito na palavra de Deus. Porventura não castigaria eu, né, por causa dessas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Que coisa espantosa e horrenda se está fazendo na terra. Dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Então você vê que o povo, né, de Deus, eu tenho um vídeo aí no nosso blog, a qual uma igreja inteira, gente, elas vê coisa errada e elas abandonam o culto. Não vamos mais vir aqui não. Mas aqui a palavra de Deus fala que eles dominam, né, e o meu povo assim deseja. Você que é de Deus, você que é uma pessoa de Deus, você está desejando as coisas de Deus? Ou você está aprovando as más obras? As más coisas. Tem gente que fica na igreja, gente, não prega a verdade. Não fala, não, deixa lá o pastor que se vire com Deus. Não, você também vai prestar conta. Você que está numa igreja, você está vendo a coisa errada na igreja do seu vizinho, na igreja universal, na igreja mundial, e você não prega contra isso. Você não prega nada, né? E o meu povo assim deseja, né? Fala aí no versículo 31.
como uma gaiola, né, no versículo 27, como uma gaiola que está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Não há, gente, sabe? Você vê um pastor de carrão, quer dizer que ele tem comunhão com Deus. Isso aí não tem nada a ver. Você não é ver uma pessoa com roupas novas, roupas caras, que ela tem Deus, não. Né? Deus não vê como vê o homem. Engordam-se. E ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, todavia prosperam. Nem julgam o direito dos necessitados. É o que nós estamos falando aqui. Jesus ele estava aqui dizendo para as pessoas que quando elas fossem ajudar, né, não era para fazer isso na frente dos outros, não era para gritar para os 4 cantos da terra que estava ajudando alguém, né? Mas ele diz aqui no versículo 3: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Então você vê que Deus ele prepara aqui, e Jesus ele não manda parar de dar esmola, né? Você vê que não é pregado nas igrejas que você tem que dar esmola para alguém, dar uma ajuda para alguém, né? Um prato de comida, sei lá, para uma pessoa que está passando fome na rua, um pão com mortadela que seja, gente, 1 litro de leite. Mas não, né? Os pastores querem tudo para eles. A maior verdade, gente, é isso. Os pastores eles pedem até dinheiro emprestado para os membros, fazem 3 vezes, pedem oferta no mesmo culto. Mas Deus ele tem culpa? É isso que eu queria saber. Se Deus, as pessoas do mundo, elas dizem que Deus tem culpa, né? Dessas pessoas estarem aprendendo dessa maneira. Não, Deus não tem culpa. Ele fala aqui, ó, no versículo 29 de Jeremias 5. Porventura não castigaria eu por causa dessas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Estava conversando com um rapaz que ele foi para a igreja, se batizou, se afastou e disse que é ateu, não acredita em Deus de jeito nenhum. Estava conversando com ele a respeito do filme chamado, né, Êxodo, parece que é esse o nome do filme, que está no cinema, em cartaz, você pode ver a data que está postado esse vídeo. E aí fala de Moisés, né, do povo, das pragas, né, até foi comentado que a praga caiu sobre Faraó, né, que matou os primogênitos. Ele falou, olha, pelo menos a Bíblia presta para alguma coisa, né, para fazer filme. E aí eu disse assim, você sabe por que Deus permite que as pessoas, numa época dessa que nós estamos, vê esse tipo de filme das pragas? Por quê? Porque Deus trará o mal, gente, sobre a terra, né? Aqui fala a palavra de Deus, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. E as pessoas, elas vão, várias pessoas, porque buscando ver os efeitos especiais. Muito crente vai para ver, mas não se obedece, não se volta para Deus, não está com Deus. E ele diz assim, no versículo 29, porventura não castigaria eu por causa dessas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria de uma nação como esta? Você procurar na palavra de Deus, você vai ver que Deus castigou um povo, né, só porque o povo impediu do povo dele passar, para fugir dos inimigos, e não deixaram eles passar no meio de uma cidade. Deus se lembrou. Então ele se vinga, ele busca, ele guarda a vingança, gente, né? Então as pessoas, elas acham assim que Deus, ele só dá o que elas querem, só faz o que elas querem, né? Mas não tem que se obedecer, não tem que se esperar em Deus, não tem que fazer nada, né? Deus tem que fazer porque está escrito, Deus tem que dar porque está escrito, Deus vai fazer porque está escrito, e nós, não está escrito coisas pra gente também, né? E os pastores, eles querem só para ele. Aí chega para esse irmão, irmão afastado, né? Não importa que seja ateu, é um irmão afastado que está doente, né? Assim, espiritualmente, porque o reino de Deus, ele foi tampado para ele. Porque algum pastor que não entra, né, impediu de entrar aquele que estava entrando, porque se batizou, buscou a Deus, né? Como diz a palavra do Senhor. E eu disse para ele, não, o Apocalipse vai acontecer todo, né?
E aí para as pessoas estarem atentas. Ele falou mais alguma coisa lá que eu não me lembro agora. E falou sobre o faraó que mataram. Falou assim, matou os filhos de faraó sem dó. Falei, tá, foi sem dó mesmo. Aí eu digo pra vocês, quantas vezes Moisés foi lá falar pra faraó? Quantas vezes Moisés foi lá avisar? Quantas pragas não caíram sobre faraó, sobre o povo do Egito? E eles se endureceram. Teve momentos que Deus endureceu o coração dele porque as pessoas eram idólatras, né? Eram pessoas duras. E o castigo não veio para eles. Várias vezes eles não se arrependeram, não se dobraram, não aceitaram a Deus. Que deixasse então o povo de Deus embora, agradar a Deus, não deixaram. E aí eu falei para ele assim, tá, né, porque tá cutucando, né? Eu falei assim, mas por que Deus permitiu, né, os filhos, né, dos egípcios, os primogênitos morrer, né? Como ele disse, sem dó. O que os egípcios fizeram com os filhos dos hebreus? Né? Quando nasceu Moisés e quando nasceu Jesus, mataram todas as crianças. Então será que o povo ele só vê o que Deus faz? Não vê o que os homens fazem na terra, não? Quer dizer, podem matar todos os filhos dos hebreus, as crianças, né? Vamos falar assim das crianças. Pode matar todas as crianças. Né? Deus não é justo? Quer dizer, quando Jesus nasceu, matou todas as crianças. Pode matar todas as crianças e do povo de Deus, do povo escolhido, porque é um povo que foi muito judiado, escravo. Então podem pisar, podem matar o povo de Deus, podem fazer o que quer, que Deus não faz nada. Então, gente, são coisas assim que a gente começa a ver que não é mais pregado. Não é pregado um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que vai fazer, não vai aceitar para sempre essa injustiça que está sendo feita na terra. Não vai aceitar para sempre todo esse mal que está sendo feito na terra, não. E as pessoas, elas não estão nem aí para nada. Tá conversando com a irmã Dayana sobre isso. Uma pessoa de 20 anos, né, de profissão ser dispensada. E você vê uma pessoa que trabalha bem, uma pessoa que é legal, uma pessoa que é educada, uma pessoa que é uma pessoa 10, assim. Entendeu? Um ser humano 10. Né? Você olha para o ser humano e fala, nossa, o cara é 10, meu. Né? E a pessoa é dispensada da firma depois de 20 anos de trabalho. Né? Antigamente, gente, se a pessoa encontrasse, é igual um porteiro, né? O porteiro antigamente, ele vivia, morria na portaria. Se ele fosse um cara 10, um cara confiável, ninguém queria que trocasse mais. Não, o porteiro, era o porteiro dos pais, dos filhos, do vô, dos pais, dos filhos, morria velho na portaria. Né? Mas não, hoje não. Já troca, não quer saber. Hoje o negócio está mais frio. O negócio o ser humano, ele se preocupa só com ele mesmo. Né? As pessoas até pensam, não, nós temos que ser humano, nós temos que se unir. Nós temos que ser unidos. Nós somos pobres, vamos se unir. Não, mas não tem mais união nenhuma. É frieza, cada um busca os seus próprios interesses. Cada um busca os seus próprios interesses, gente. Não, eu ajudo, eu quero ajuda. Eu quero ajuda de todo mundo, mas na hora que os outros precisam de ajuda, eu não ajudo ninguém. Nós vivemos isso, gente. Nós se alimentamos disso. Né? As pessoas fazem com que o nosso alimento seja isso. A injustiça, né? O engano, a falsidade. Agora, nós somos de Deus, nós somos pessoas escolhidas por Deus, nós vamos nos alimentar desse tipo de alimento? Então aqui, quando Deus ele fala, porventura não castigaria eu por causa destas coisas, diz o Senhor, não me vingaria de uma nação como esta, coisa espantosa e horrenda, se anda fazendo na terra. Então a terra, gente, ela está contaminada. Quem não vê isso? Quem não vê que o mundo que nós vivemos está contaminado? Hoje não. Hoje o que conta é o dinheiro. Não interessa se você é um bom trabalhador, se você é um trabalhador exemplar, se você se preparou em estudos para ser um bom trabalhador, não interessa. Interessa se você está trazendo lucro. Se você não estiver trazendo lucro, você não é um bom trabalhador. Né? Hoje,
As pessoas, elas valem pelo que ela tem, não pelo que elas são. Hoje, famílias são desfeitas por causa de um dinheiro chamado pensão. E se você não paga uma pensão, você vai preso. A mãe hoje, ou o pai, que tem o direito de pedir a pensão para o outro, ele não quer saber se você está na dificuldade, se você ama o seu filho, se o seu filho te ama, não. É ordem de prisão e acabou. O mundo ele está terrível. O mundo ele está caminhando para a condenação. Nós vamos fazer um vídeo sobre a marca da besta, número 666. Para que você venha entender, gente, que a Terra tem se tornado, né, um lugar de produtos, não mais de pessoas. Né? Então você tem um valor, você tem uma meta para bater, você tem algo. Se você não fizer aquilo que você que está sendo programado, você não serve para o sistema. Né? Então Jesus ele já deixa claro que ele viria, né? Que não nos deixaria órfão, né? E que ele estava preparando um lugar. Então muitos já morreram, muitos morrerão, muitos estão morrendo, né, nesse momento, com essa certeza. Mas a questão é se você está morrendo, ou se alguém morreu, ou se você vai morrer recebendo a verdadeira palavra. A questão é essa, gente. A questão que as pessoas elas estão fazendo, porque veja bem, diz aqui, ó, engordam-se, ultrapassam até os feitos do maligno, não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu essas coisas, né? Diz aqui, gente, bem no começo do capítulo 5, que nós estamos lendo esse versículo, ele diz assim, olha, dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, e ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Então você vê aqui, olha só, gente, Deus ele manda, né, dar a volta e buscar. E alguém que pratique justiça, e olha onde ele manda buscar, em Jerusalém. Então você tem que ver a necessidade e a importância dessa palavra, é que ele mandou buscar no meio do povo de Deus. Então as pessoas que hoje elas têm a Bíblia, elas têm, o Senhor já estava aqui. Você não pode esquecer que no Evangelho de João, Jesus ele diz que Moisés falava dele. Então Jesus está desde o princípio, na criação ele estava até hoje. Então você vê que as pessoas elas dizem assim, não, Jesus ele veio, nós podemos fazer tudo, nós podemos viver de qualquer maneira, nós podemos. Então ele diz assim, ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Então você vê que o erro está no ser humano, está pregado no ser humano, está fixo no ser humano, está preso no ser humano, e o ser humano acha que está fazendo boas obras, está fazendo boas coisas. Quando a gente fala para as igrejas, filhos de pastores, tem filho de pastor, parente de pastor, pastores, membros velhos de igreja, e eles juram dizendo que praticam a justiça dentro das suas igrejas, e Deus fala assim, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os seus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Olha só o que Jeremias ele falou aqui na palavra de Deus. São loucos. Então, gente, temos que atentar para essas coisas, para a palavra de Deus. Temos que olhar para a palavra de Deus, temos que nos voltar para a palavra de Deus. Então você vê que Deus, ele está falando, né, desde o princípio. E as pessoas não estão.
atentas. Então ele fala assim: estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Bem, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, né, para que vocês venham se voltar para a palavra de Deus, gente. Sabe, não vão por falsos ensinamentos. Por quê, gente? Os falsos ensinamentos, eles são falsos, entendeu? Eles não levam a nada. Eles te fazem errar, né? E aí você se torna o filho da desobediência. Como a gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Então as pessoas acham que porque um pastor tem muitas posses, muita riqueza, muitos bens, que isso é o que o torna, né, uma pessoa de Deus. E diz mais aqui: engordam-se, né? Ultrapassam até os feitos do malignos, não julgam a causa do órfão, todavia prosperam. Nem julgam os direitos dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa dessas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim o deseja. Então, gente, sacerdotes, profetas, pastores são toda a mesma coisa, né? Se são falsos, são tudo farinha do mesmo saco, né? São tudo mesmo lixo, né? Se são falsos profetas. Deus não os enviou. Esta geração de pastores, de igrejas que tem se levantado sobre a face da terra, é como Deus diz aqui, ó: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Hoje, gente, para falar a verdade, o pobre, o necessitado, ele tem que roubar. A verdade é essa, porque se for depender de um pastor dizer para o membro: olha, dê uma esmola, né? Você quer agradar a Deus, venda algumas coisas que você tem e dá aos pobres. Não, eles querem que você leve tudo para a igreja, para eles se enriquecerem, eles se engordarem, né? Mas eles não fazem a vontade de Deus, né? Que como diz a palavra de Deus, né? Aqui no versículo 28, não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, e nem julgam os direitos dos necessitados. Ah, não, eu só ajudo se for da minha igreja. Que recompensa você vai ter de Deus? Me diga. Que recompensa você vai ter de Deus se você só ajudar aquele que você chama de irmão, né? Agora, você estenda a tua mão, não liga de que igreja que é, de tipo de crença que ele é, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, né? E você vê que hoje os pobres têm que partir para o roubo. Porque o povo de Deus, eles não estão estendendo a mão, não estão ajudando. E você vê isso claramente dito aqui no capítulo 5 de Jeremias. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora. E informai-vos e buscai pelas suas praças. E ver se achais alguém. Ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Ainda que digam: vive o Senhor, de certo, falsamente eles juram. Então, você pode ver aí em Jeremias 5, né, essa passagem. Bem, vamos buscar ao Senhor, né, porque Ele está voltando, né, e dará a cada um conforme as suas obras. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.